Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está em 1 Coríntios capítulo 12. O tema central que consideramos para este capítulo: qual o propósito de Deus ao nos conceder dons espirituais? Nós sabemos, meus irmãos, que todo convertido ele teve um novo nascimento. O nosso espírito humano recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, todo convertido tem um dom espiritual. E esse dom espiritual, ele é para o crescimento da igreja. É para o fortalecimento da igreja. É nesse sentido, cada um tem um dom espiritual. Nesse texto, Paulo fala nos 9 dons espirituais que são dados. Ninguém tem todos os dons espirituais. Alguns têm mais, outros têm menos, mas pelo menos um dom espiritual todo mundo tem. Mas o fato é que estava acontecendo uma coisa aqui muito difícil na igreja de Corinto. Era uma igreja complicada, como já falamos. Mas aqueles que tinham o dom de falar em línguas se achavam mais importantes do que os demais. Como o dom de língua tivesse uma importância grandiosa. Mas o próprio Paulo vai falar que quando você tem um dom de língua e tem mais de 3 falantes, já não tem mais sentido ao mesmo tempo. Quando você tem o dom de língua e não tem alguém que tem a capacidade de interpretar para dar essa mensagem para a igreja, não tem sentido. Falar em língua se não tem alguém que tem a capacidade de interpretar. É nesse sentido que Paulo vai falar sobre o dom de língua. E qual é o propósito dele, de Deus, a nos conceder dons espirituais. Ele vai começar dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não sejam ignorantes com relação a esse assunto. Vocês precisam saber o que isso representa na vida de cada convertido. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, aquele povo era guiado por um ídolo mudo, um ídolo que não fala, um ídolo que tem boca e não fala, tem nariz e não tem olfato, tem ouvido e não escuta. É um ídolo que... e é conduzido por eles. Mas por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, jamais vai dizer anátema Jesus, maldito Jesus, jamais. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Jamais vou colocar a fé em Jesus quando eu recebo o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a ter fé em Jesus Cristo. A fé, o novo nascimento precede a fé. Você só tem fé porque nasceu de novo. Porque você recebeu o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai te dar essa fé em Jesus Cristo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Ele fala aqui, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é um, é o Espírito Santo que faz tudo. Depois ele diz que o serviço é para o Senhor mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ele aqui fala do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. Aqui ele invoca a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai dizer agora que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, qual é o propósito de Deus a nos conceder dons espirituais?
Um fim proveitoso, crescimento da igreja. Cada um vai contribuir com o seu dom para que, de forma o corpo de Cristo, nós todos irmanados na fé venhamos a crescer, amadurecer. Esse é o propósito de Deus quando nos concede dons espirituais. Porque a um é dado mediante o Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra de sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria, ela vem do alto, vem de Deus. Ninguém tem sabedoria se não vier do alto. Você jamais pode ter sabedoria se não vier do alto. E a sabedoria você adquire cultivando o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas também há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento também é o Espírito Santo que vai nos revelar, que vai nos orientar, que vai nos fazer ter esse conhecimento. Há outros, no mesmo Espírito, a fé. Essa fé aqui não é a fé da salvação, que foi dada lá. É aquela fé que você coloca a confiança em Deus. Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, tem uns que Deus deu o dom de curar. Há outras operações de milagres, outros de profecia, outro discernimento de espíritos. Muitas vezes saber se o espírito está falando é por Deus ou se não é por Deus. Se é um espírito de Deus ou se é um espírito humano ou um espírito mau. Você tem que ter esse dom que nos dá o Espírito Santo. Há uma variedade de línguas e outra capacidade de interpretar. Nós vamos ver que desses 9 dons espirituais, Paulo bota o dom de língua por último aqui, penúltimo. Por quê? Porque Paulo vai estar entendendo que o dom de língua não tem a importância tão grande que eles estão dando à igreja. Porque o dom de línguas, se não tiver ninguém para a capacidade de interpretar, não há sentido. E se tiver mais de 3 falando ao mesmo tempo, também não tem sentido. Você está colocando ele aqui numa hierarquia para mostrar àqueles que estavam se vangloriando porque falavam em línguas, era maior do que os outros que não tinham ainda esse dom. Mas o fato é que Paulo vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Ou seja, é o Espírito Santo que faz isso. Somente o Espírito Santo é que faz as pessoas terem esses 9 dons espirituais. Mas ninguém. Distribuindo-os como lhe apraz, e cada um individualmente. E aqui, meus irmãos, quando entrar isso para o dia de hoje, nós estamos vendo os pastores ganhando dinheiro, ensinando como falar em línguas. Nós estamos vendo hoje, você entrar em canais das redes sociais, pastores pregando, dizendo como ensinar cursos para dom de cura, como curar, e até o local da cura, qual é o local. Meus irmãos, isso é heresia. Pastores, homens que se dizem conhecedores da palavra de Deus, vendendo, fazendo cursos, pessoas indo, viajando em busca para falar em línguas, meus irmãos, buscando dons para curar pessoas, onde a palavra de Deus de forma clara, mas um só e o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, realiza todas essas coisas. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Só o Espírito Santo pode nos dar esses dons espirituais, mas ninguém. Não existe isso, meus irmãos. Mas com o movimento pentecostal, isso foi muito avivado com relação a esses dons espirituais, dom de línguas. Depois vieram também os neopentecostais. E aí a importância se tornou também no dia de hoje muito grande isso. Mas aí Paulo vai continuar agora a questão da unidade da igreja.
a unidade do corpo, né? Porque assim como o corpo e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Então nós sabemos que o nosso corpo, ele é uma unidade, porque não tem órgãos mais importantes do que outros. Nós temos no nosso corpo 14 sistemas, e desses 14 sistemas são todos interligados. Nós temos um sistema respiratório, sistema urinário, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema digestivo. Então, tudo isso, nós vamos ver que quem alimenta tudo isso é o que? É o nosso sangue. É o nosso sangue que, quando nós nos alimentamos, ele leva o nosso nutriente que chega até no intestino delgado e é absorvido nas paredes do intestino delgado e leva esse alimento junto com o sangue, que passa pelos rins, que filtra, aí tem um sistema excretor, sistema urinário, até chegar a alimentar toda a célula do corpo. Então é o sangue, é por isso que Paulo possivelmente tenha falado com relação ao corpo, que ele é que tem todos esses sistemas interligados, né? Da mesma sorte que Jesus também derramou seu sangue em nosso favor na cruz do Calvário. Ele vai dizer: pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, fomos nós todos batizados em um só corpo. Ou seja, a unidade aqui é, como eu falei, o sangue. Mas, meus irmãos, ele está dizendo que batizado num só corpo. Há uma divergência muito grande, porque as pessoas entendem que só fala em línguas só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Não é isso que a palavra de Deus diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quando nós fomos regenerados, quando nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, naquele momento nós fomos batizados com o Espírito Santo, chamado regeneração ou novo nascimento. É nesse momento o batismo com o Espírito Santo. Todo cristão convertido é batizado com o Espírito Santo, verdadeiramente convertido. Então não existe crente convertido verdadeiramente sem ter o Espírito Santo, sem ser batizado com o Espírito Santo. Falar em línguas é um dom, como nós vimos, que Deus deu. Você só fala em línguas porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo no seu espírito humano. Mas o fato é que as pessoas que falam em línguas entendem que são mais importantes do que outras, porque são mais crentes do que outras. Não tem nada a ver, meu irmão. Tem homens de Deus que têm uma relação de intimidade tão grande com Deus. Tem o dom de cura, tem dom de outros dons que são muito, talvez, como Paulo fala, muito mais importantes, né? Porque Deus quer de nós simplicidade, Deus quer de nós humildade. Nós sabemos muito pouco sobre a palavra de Deus, meus irmãos. Muito pouco. Quando eu vejo pastores com arrogantes, como esse dom fosse uma coisa superior aos demais, não devemos pensar assim, meus irmãos. E ele fala ainda que judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Então, para gentios, para gregos e para todos nós. Porque também o corpo não é um só membro, há muitos. Ele vai dizer, se disser o pé, porque não sou a mão, ou não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Porque o ouvido disser, porque não sou eu olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. É como se tivesse aqui um invejando o outro, um mais importante do que o outro. E não existe isso, né, meu irmão? Paulo está dizendo que todos têm uma função no nosso corpo. Se você vê um objeto e você quer degustar aquele objeto, uma fruta, por exemplo, você precisa da mão para degustar, para levar até a sua boca. Você precisa do paladar, você precisa agora ter o intestino, o sistema digestivo. Então, tudo é interligado, né?
E para você chegar até lá naquele local, precisa das pernas para andar. Então é isso, é nesse sentido que Paulo está levantando essas questões. Que não tem um melhor do que o outro, né? Todos são interligados. De todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nós temos muitos membros em um só corpo. E todos nós que formamos a igreja de Cristo, somos um só corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, todos nós formamos um só corpo. E os nossos membros aqui formam também um só corpo. É isso que Paulo está falando. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Como eu falei, como é que eu tenho que andar para pegar, para apanhar? Não há nenhum mais importante do que o outro. Há uma interdependência um do outro. Nem pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Então, Paulo está sendo claro, ele está dessa interdependência entre os membros do nosso corpo. Mas os nossos membros nobres não têm nenhuma necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, isso ele quer dizer que nós agora, dentro da igreja, nós somos membros, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E devemos cooperar um com os outros, assim como nossos membros cooperam com o nosso corpo. O nosso braço coopera com a perna, o nosso ouvido com a nossa... Então há uma cooperação entre os nossos membros. E assim ele compara agora a igreja. Nós, a igreja, formamos um só corpo e devemos cooperar uns com os outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem. E se um deles é honrado, com ele se regozije. Aqui é um pouco complicado, meus irmãos, porque quando um membro da igreja sofre, é mais fácil você sofrer com ele. Mas quando ele se regozija, quando um deles é honrado, todo se regozijar é complicado, porque muitos vão entender que aquele regozijo, aquela honraria, aquele talvez não merecesse, que merecesse foi o outro. É complicado. Então, sofrer e se alegrar, né, com os outros. É isso que Deus quer de nós. No sofrimento e na alegria. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois de uns de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Mas ele vai dizer agora e concluir dizendo, porventura, são todos apóstolos? Não. Deus estabeleceu os apóstolos, estabeleceu mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de língua, mas todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são mestres? Não. Operador de milagre? Também não. Todos têm dom de curar? Também não tem. Alguns têm, outros não. Falam todos em outras línguas? Não. Alguns falam, outros não. Todos interpretam todos? Também não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, precisamos uns dos outros, porque cada um tem seu dom. E isso é que faz o propósito de Deus ao nos conceder os espirituais, o crescimento da igreja. Como ele fala aqui
na questão para um fim proveitoso. Então, esse fim proveitoso é o amadurecimento, é o crescimento espiritual, é o crescimento da igreja. Que Deus continue nos abençoando.